Olá, meus amigos, sou Arthur Miranda e vou dar uma dica para vocês de direitos humanos a respeito da hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos. Deixa eu colocar nossa webcam lá em cima e vamos aqui para o nosso slide. Eu sempre deixo meu Instagram aqui para quem quiser mandar mensagem, tá? Estou sempre à disposição. E para falar da hierarquia dos tratados de direitos humanos, a gente tem que fazer uma divisão temporal primeiro de 88 a 2004 e depois de 2004 em diante, tendo em vista a alteração promovida pela Emenda à Constituição 45 de 2004. Então, primeiro vamos tratar do primeiro período. Em relação a esse período, havia um grande debate tendo em vista esse parágrafo 2º que consta na nossa Constituição. Era a redação original da Constituição e até hoje se encontra lá. E ele diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Tendo em vista esse parágrafo, havia um grande debate sobre a hierarquia das normas dos tratados internacionais de direitos humanos. Houve quem dizia que a hierarquia era de norma constitucional e se fundamentava justamente porque a Constituição não excluía os outros direitos fundamentais, né? E havia também quem dizia que a natureza era de norma supraconstitucional, porque, segundo essa posição, não faz sentido o Estado utilizar-se da Constituição para não cumprir uma obrigação feita ao assinar, ao ratificar um determinado tratado de direitos humanos. Mas a posição majoritária no STF era de que se tratava de natureza de lei ordinária federal. Só que o ministro Sepúlveda Pertence, em uma posição vencida, em uma posição minoritária, no recurso em habeas corpus 79785, defendeu que os tratados de direitos humanos tinham natureza supralegal. E a gente vai abordar rapidinho o que foi esse caso, né? Era um caso que tratava do duplo grau de jurisdição, em que a determinada parte alegava que se sujeitou a um julgamento por meio de um tribunal em ação penal e não havia um recurso. Então não havia o duplo grau de jurisdição, que é um direito previsto aqui na Convenção Americana de Direitos Humanos, o nosso Pacto de São José, que fala que toda pessoa tem direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Só que na competência originária em ações penais de competência de tribunais não há esse recurso, não há um duplo grau de jurisdição. E aí a parte foi lá, fundamentou seu recurso, seu habeas corpus nessa convenção e falou que deveria haver sim o duplo grau de jurisdição. Só que, em relação a isso, o Sepúlveda Pertence falou que a parte só haveria razão na sua argumentação se a norma fosse ao menos constitucional, se a Convenção Americana de Direitos Humanos fosse uma regra ao menos constitucional. Porque a Constituição é clara ao não prever nenhum recurso. Então, somente uma outra norma constitucional alterando isso, ou dispondo a respeito de um recurso a tribunal, poderia fazer com que houvesse tal recurso. Mas, na visão do Sepúlveda Pertence, na verdade, a natureza seria de norma supralegal, superior às demais legislações, a lei complementar, a lei ordinária federal, mas ainda assim inferior à norma constitucional. E ele citou aí posição de doutrinadores que falava que a natureza era de norma constitucional, mas que não concordava com esses doutrinadores. Só que, aí agora a gente vai para o nosso outro período temporal, né, que é de 2004 em diante. A Constituição Federal foi alterada e introduziu-se o parágrafo 3º no artigo 5º, que vai falar que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às
emendas à Constituição, emendas constitucionais. Esse daqui é o quórum de aprovação de emenda à Constituição. E em razão disso, passou-se a debater, olha, e quando a gente tem um tratado que não foi aprovado por esse quórum? O parágrafo 3º é claro, se foi aprovado pelo quórum, vai ser equivalente à emenda constitucional. E se não for aprovado por esse quórum? Aí houve quem disse, quem defende, que é uma norma materialmente constitucional, enquanto que o tratado aprovado pelo parágrafo 3º vai ser materialmente e formalmente constitucional. Mas se não for aprovado pelo quórum, vai ser só materialmente constitucional. Só que a posição majoritária no STF, até 2008, foi de que era natureza de lei ordinária federal. Mas de 2008 em diante, em razão de voto do ministro Gilmar Mendes, relembrando aí a argumentação do ministro Sepúlveda Pertence, passou-se a entender que a norma, na verdade, tinha natureza de norma supralegal. Um Tratado Internacional de Direitos Humanos que não foi aprovado pelo quórum do parágrafo 3º teria natureza de norma supralegal. E vamos entender qual caso foi esse? Foi o caso da prisão civil por dívida, né? Que tem aí uma súmula vinculante sobre isso, que eu sei que vocês sabem, né? Que fala que é ilícita a prisão civil do depositário infiel, né? Mas vamos entender o contexto. O tema julgado era esse, de prisão civil por dívida. Aí a gente tem a nossa Constituição Federal que fala que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Só que a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos fala que ninguém deve ser detido por dívidas e esse princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competentes expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Ou seja, ele não traz essa exceção aqui do depositário infiel, né? Ele só traz a exceção da obrigação alimentícia. Então há aí um choque, um conflito entre o que está na Constituição Federal e o que está na Convenção Americana de Direitos Humanos. Só que, numa interpretação de que a Convenção é uma norma supralegal, ela não é capaz de alterar o que está aqui no artigo 5º. Mas ela é capaz de paralisar o que vai estar aqui na legislação infraconstitucional. A exemplo aqui do Código Civil, que fala, seja o depósito voluntário necessário, o depositário que não o restituir quando exigido será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente ao ano e ressarcir os prejuízos. Então a Convenção Americana de Direitos Humanos não atinge o que está aqui na Constituição Federal, mas ela paralisa as normas infraconstitucionais, ela tem aí a eficácia paralisante e torna ilícita a prisão do depositário infiel. Ela não torna inconstitucional, porque ela não vai afetar aqui o texto da Constituição, mas ela torna ilícita, e é essa palavra que está ali no enunciado da súmula vinculante que eu sei que vocês conhecem, né? E agora a gente vai para algumas dúvidas, rapidinho, que o tempo da nossa dica é um tempo curto. Primeiro, é obrigatório o quórum qualificado para aprovar tratados internacionais de direitos humanos após 2004? Não é obrigatório, tá bom? E o que é a teoria do duplo estatuto dos tratados de direitos humanos? É justamente o que a gente abordou aqui. É duplo estatuto porque a gente vai ter ou o estatuto de norma equivalente à emenda à Constituição ou de norma supralegal, a depender de ter sido ou não aprovado pelo quórum qualificado que a gente já viu. E essa pergunta aqui no final, e o decreto de promulgação é necessário? Porque eu sei que vocês sabem que a promulgação é uma das fases de incorporação dos tratados, né? Mas, aí eu faço uma pergunta para vocês, quem promulga a emenda à Constituição? O Poder Executivo participa da promulgação de uma emenda à Constituição? Não. A emenda à Constituição ela é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. Não é pela mesa do Congresso, é pelas mesas da Câmara e do Senado. Aí eu pergunto, e aí? Em relação ao tratado internacional aprovado pelo quórum de
aprovação de emenda à Constituição, é necessário o decreto de promulgação nesses tratados? É sim. O fato de a aprovação ter sido qualificada por esse quórum aí não dispensa todas as demais fases de incorporação dos tratados. Então, o decreto de promulgação é necessário, sim. E com isso a gente encerra a nossa dica. A dica acabou demorando mais do que eu planejava, mas é um tema que costuma cair, é um tema que é interessante a gente ter um conhecimento suficiente para abordar talvez uma prova escrita, talvez uma prova oral sobre o tema. E eu acho que com as informações que eu trouxe, eu consigo passar para vocês o conhecimento necessário para fazer essa abordagem, seja em uma forma escrita, seja abordar oralmente em alguma prova oral. Então é isso, meu Instagram tá aí, quem quiser mandar mensagem fique à vontade, bons estudos e até a nossa próxima dica.